Bom dia, meu irmão, minha irmã em Cristo, paz do Senhor Jesus. É com alegria que por mais um sábado iniciamos aí na tua casa o programa Falando de Vitória, onde nós queremos levar até você uma palavra de bênção, uma palavra de vitória e uma palavra de fé para a sua vida. Eu quero te dizer uma coisa: Deus não desistiu de você. Ele deu seu Filho na cruz do Calvário por você. Tenha certeza, Deus pode fazer um milagre na sua vida. Daqui a pouquinho, o pastor João Evangelista vai trazer uma palavra abençoada para você, para sua casa e para sua família. Fique conosco, acompanhe agora um lindo louvor na Assembleia de Deus, Ministério Madureira, em Barra Mansa. Fique conosco. Quero ouvir vocês cantarem, não vou me ajudar não. Louvando a Deus com essa letra maravilhosa. Quantos problemas. Se não passou, vai passar. Agora é a parte que eu mais gosto. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro. Aonde? Aleluia. No teu colo altíssimo. É, cante, povo de Deus. Hoje ainda nós vamos falar sobre a Quinta-feira da Vitória, que tem sido uma bênção na vida dos irmãos da nossa igreja, e também sobre o Congresso da Juventude das Assembleias de Deus em Barra Mansa, que vai estar imperdível, você não pode ficar de fora. Daqui a pouquinho eu vou te dar essas informações. Fique conosco. Olá, meus irmãos. É uma alegria, um prazer de estar entrando na sua casa, 7h30 da manhã. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pela graça do Senhor e por todas as coisas. Quero te pedir que você continue conosco. Daqui a pouquinho você vai ouvir os testemunhos, a palavra e tudo aquilo que Deus tem preparado para você nesta manhã tão importante e tão maravilhosa que Ele tem nos dado. Deus te abençoe e que realmente você possa ser um canal de bênção para nós e a gente aqui do outro lado possa te transmitir a mensagem da palavra do Senhor para a tua vida. Deus te abençoe. A semana passada recebi muitos telefonemas no WhatsApp e quero agradecer e quero dizer para você que nós estamos orando para que Deus possa realmente te abençoar e atender os teus rogos, as tuas súplicas.
Obrigado por estar conosco e fique conosco. Deus irá te abençoar rica e poderosamente. Meus irmãos, a palavra do Senhor quero saudar os irmãos que estão ligados na internet, que Deus abençoe vocês. Quero também mandar um abraço ao pastor Abner, ao nosso presidente da nossa convenção, o pastor Rinaldo, aos demais pastores, aos demais irmãos, não é, da Costa Verde aqui, do Sul Fluminense, região serrana, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, a região dos lagos ali. Deus abençoe a todos e que realmente a bênção de Deus possa estar com vocês, tá bom? Vamos à palavra do Senhor, capítulo 18, segundo livro dos Reis. Peço ao nosso irmão que coloque aí. A palavra do Senhor, eu gostaria que a igreja lesse em voz bem alta, tá bom? É o verso 1. O que é que diz aí? Sucedeu. Isso, verso 2. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Abi, filha de Zacarias. Agora vem o versículo-chave de tudo que nós estamos falando aí. Olha, versículo 3, de número 3. Olha o que é que Ezequias fez. E fez que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Agora, o que ele fez? Está no versículo 4. Vamos meditar, por favor? E este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Portanto, até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamava Neustã. Irmãos, isso, pode ler, vamos ler o 5. No Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve semelhante, nem todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Esta palavra Neustã significa Deus de bronze. Os israelitas tinham a serpente de metal como um Deus e eles adoravam. Quando o povo de Israel saiu do Egito e quando caminhava com Moisés, houve uma época em que o povo ficou rebelde e Deus mandou que fosse feita uma serpente de metal para que todo aquele que fosse mordido de forma no deserto olhasse para a serpente e eles automaticamente receberiam a cura. Mas os israelitas passaram a idolatrar, a fazer aquilo que não era do agrado do Senhor. Deus nunca, se existe uma coisa que Deus abomina e odeia e aborrece a Deus, é quando você se prostra diante de um ídolo, diante de qualquer coisa que tenha sido fabricado, feito por mãos de homens. Está escrito isso na Bíblia. Se você ler o Salmo 115, você passa a entender e compreender essas coisas, porque são objetos inanimados, que não têm vida. A Bíblia até diz que alguns têm pé, têm mão, têm ouvido, não escutam, têm boca, mas não falam, olhos não enxergam. Está escrito tudo isso que eu estou dizendo, está escrito no Salmo de número 115. Então essas coisas aborrecia Deus, e Deus mandou exatamente que viessem as serpentes e mordiam os israelitas, e eles iam clamar a Moisés, e Moisés disse: olha, Deus está mandando fazer uma serpente. E se você olhar toda a Bíblia, ela é tipológica. O Antigo Testamento é o tipo, o Novo Testamento é o antítipo, e a gente precisa compreender isso. Quando você estuda a teologia, você passa a compreender e aceitar essas coisas com naturalidade. Mas a Bíblia aqui está dizendo que Ezequias foi o monarca, um rei que agradou a Deus, porque ele foi lá, quebrou a serpente de metal, destruiu, acabou com ela. Teve outros procedimentos, por exemplo, aquele quadro ali que a gente consegue ver, as plantas, o deserto florescendo, era uma profecia bíblica. O que é que Ezequias e os judeus fizeram? Inclusive eu tive Israel agora em Jerusalém, e estava vendo, Jerusalém é uma cidade alta, e ali eles coletam toda a água e jogam exatamente na direção do deserto, e o deserto floresce, porque era uma profecia da parte do Senhor. Irmão, na tua sequidão, na tua vida de dificuldade, nos teus problemas, entrega o teu caminho ao Senhor,
Confia nele, porque a Bíblia diz que o mais ele tudo fará. Deus, ele está interessado. Eu tenho dito aqui até de uma forma muito simples, que até os cabelos da cabeça da mulher, do homem, quando você passa a escova e sai o cabelo, tudo tem a permissão divina. Tudo tem Deus no negócio. Deus está interessado nos mínimos problemas. E eu tenho certeza que nesta noite Deus quer dar vitória em algumas pessoas, principalmente você que nos assiste através da televisão, da internet. Deus é aquele que faz o diferencial. Essas coisas agradou a Deus de uma tal maneira que Deus olhou para Ezequias e teve o monarca como um homem segundo o coração de Deus, e agradou muito as suas atitudes e os seus atos. Mas na frente nós vamos pregar, no outro culto, nós vamos falar a respeito de algumas coisas que Ezequias fez que não agradou a Deus. A Bíblia diz que ele caiu doente, pegou uma enfermidade, uma chaga no pé, e daquela chaga Deus manda um recado para ele: olha, ordena a tua casa, põe em ordem, prepara todas as coisas, porque Deus, ele está nos mínimos detalhes na nossa vida. Nos mínimos detalhes. Quem é fiel a Deus tem resposta de Deus. Quem é fiel a Deus e paga um preço, Deus tem compromisso com ele. Não venha você aqui, saiu do mundão, está aqui dentro e agrada a Deus e agrada o mundo. Não. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Ciúme de nós, é literalmente. E Ezequias fez algumas coisas que agradou a Deus, e Deus esteve com ele. Mas ele enfrentou alguns comportamentos que nós vamos identificar aí. Por exemplo, o rei Senaqueribe, ele era o rei da Síria, um homem muito poderoso, naquela época dominando todas aquelas regiões, aquelas cidades, aquelas regiões. E o que acontece? A Síria era muito poderosa, e Senaqueribe quebrou um acordo que tinha com Ezequias, porque ele fez esses comportamentos que desagradou ao monarca, e ele resolveu oprimir o povo de Deus e o homem de Deus, Ezequias. E Ezequias pede misericórdia. Se você continuar lendo o texto aí, você vai identificar que Ezequias pede misericórdia a Deus: Senhor, me ajude, o que é que eu tenho que fazer? E Senaqueribe oprime o homem de Deus e diz para ele exatamente uma coisa muito ruim. Está escrito aí no capítulo 18, que eu quero que você passe na televisão aqui, na tela, o capítulo 18. Verso 13, diz assim, olha, porém, 18, verso 13, diz assim: porém, no ano 4º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá, e as tomou, quer dizer, dominou. Então Ezequias, rei de Judá, vamos lá, 2 Reis, capítulo 18, versículo de número 14, pode ir o 14 agora. Então, vamos toda a igreja ler. Então, enviou o rei da Síria a Laquis, dizendo: pequei, retira-te de mim, tudo que me impuseres levarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro, que ele jamais tinha condições de cumprir isso, ele não tinha isso. E ele certamente fala para o rei: o que é que eu vou fazer? Ele estava subjugado, ele estava vendo uma situação muito difícil. Tem hora que o diabo faz assim, te subjuga. Tem hora que o diabo, às vezes, ele sabe que você fez alguma coisa que agradou a ele, desagradou a Deus. Ele fica na tua mente trabalhando, acusando você o tempo todo. O diabo, a Bíblia diz, eu já repeti essa frase várias vezes, João 10:10, roubar, matar e destruir é a especialidade do diabo. O cão, ele faz exatamente essas coisas. Roubar, matar e destruir é instrumento do ladrão, mas o ladrão é usado pelo inimigo para roubar, tirar a tua paz. Mas há poder no sangue de Jesus. Eu profetizo a vitória na tua vida. É graça de Deus, a unção de Deus, para que você possa realmente ser abençoado. Todas as pessoas que entram aqui nesta igreja, olhe, jamais sai daqui sem a bênção de Deus, sem a graça de Deus. Quem entrou aqui para ser abençoado, levante a sua mão, glorifica e exalta o nome de Jesus. Mas ele tinha que cumprir, senão ele era morto. Que tem hora quando a gente peca,
a gente fica sem a graça, sem a proteção de Deus. Eu não me lembro o nome do cantor que diz assim: sem a graça de Deus é impossível viver. Eu acho que é aquele menino, Isaías Mendes, é isso mesmo. Ele diz: sem a graça de Deus é impossível viver. Porque eu dependo da graça de Deus para viver. Quem depende da graça de Deus aqui para a vida? E a coisa que mais agrada a Deus, quando você entra aqui na igreja, dobra o seu joelho, clama ao Senhor. E a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. Você crê que Deus está aqui nesta noite para te abençoar? Ele está aqui. E a Bíblia diz que Ezequias, assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Versículo de número 15, verso 16, veja o 16 aí. Naquele tempo, cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira e as deu ao rei da Síria. Olha o perigo. Pegar os objetos, aquilo que foi consagrado no templo, na casa de Deus, e você pegar e negociar. Temos que ter muito cuidado com essas questões. São questões perigosas. Aquilo que pertence a Deus, que foi doado para a casa de Deus, esse jarro de flores aqui foi doado para a casa de Deus. É de Deus, não é meu. Eu não posso negociar aquilo que pertence ao Senhor. Se eu pego uma coisa dessa e levo para a minha casa, eu atraio maldição para a minha vida, bloqueio a bênção de Deus sobre mim. É incrível que pareça. Nós encontramos lá na frente a situação de Senaqueribe. Olha aí o capítulo, veja aí o capítulo 19, versículo de número 35. Capítulo 19, versículo 35. Veja que Deus fere os assírios e livra Judá, dá a bênção de Deus sobre Judá. Olha o capítulo, versículo 35. O que é que diz a palavra de Deus aí? Sucedeu, pois, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos sírios, e 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram quê? Corpos mortos. Olha só, Deus tem... Quando nós estudamos aí sobre os anjos, a angiologia, nós identificamos, nós temos anjo da vida, temos arcanjos, querubins, serafins, existe toda uma hierarquia. Tem o anjo da bênção, tem o anjo da morte. Você crê que tem um anjo da morte também? Sim ou não? 185.000 homens foram dormir, e quando acordaram, aliás, não acordaram, porque todos foram mortos, Deus mandou o anjo da morte para proteger o seu povo e aquilo que tinha sido consagrado na sua casa. Mas eu quero profetizar para você. Deus está mandando um anjo da vida para te dar saúde, graça, alegria. Sabe por quê? Porque o Salmo de número 23, nós temos 12 promessas nesse Salmo muito interessante. A última promessa diz assim: certamente que a bondade do Senhor e a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por quantos dias? Longos dias. Bendito seja Deus. Eu quero profetizar a vida para você. Essa enfermidade não vai dominar você. Essa enfermidade, ela tem os dias contados, e pode ser nesta noite através da oração, pode ser neste momento através da oração que nós vamos fazer, que Deus fará o diferencial na tua vida. Meus irmãos, eu me lembro que eu estava na igreja em Volta Redonda. Estávamos dirigindo um congresso de missões lá, quando de repente entra o governador do estado. Na época era o governador Garotinho. Ele entra dentro da igreja. Nós havíamos convidado para ele estar. A primeira vez que nós levamos o governador do estado dentro da igreja para assistir um culto, e ele foi. Ele até contou o testemunho dele, muito bonito. Virou o carro, mudou a minha vida, virou a minha vida. Muito legal aquele testemunho. E o governador ali pregou, trouxe uma palavra, e trouxe um testemunho, que o testemunho edifica a alma. A escola dominical, ela instrui a alma da pessoa, edifica o caráter, a mente também. E o governador ali estava contando exatamente o que Deus havia feito quando ele era governador do estado, quando o inimigo se levantou para tentar
fazer com que houvesse uma mortandade ali, uma rebelião ali em um dos presídios, que ia morrer muita gente. O anjo da morte estava naquele lugar, ia matar muitos homens, e homens inocentes iam morrer juntos. Mas a Bíblia diz que quando Deus estende a sua mão, as coisas são controladas pelo Senhor. Eu preguei domingo aqui à noite, estava falando para vocês, irmão e irmã, o teu filho pode estar na prostituição, pode estar envolvida a menina nas drogas, em alguma coisa, mas fica sabendo que a mão de Deus é sobre a tua vida. Deus tem um projeto na tua vida. O projeto de Deus é especial para nós. Nós obreiros, quantas das vezes o inimigo ataca, aponta a metralhadora dele para nos atingir. Às vezes não consegue atingir porque a gente vigia, a gente está em oração, mas às vezes atinge o teu filho, a tua filha. Mas mesmo ele estando no mundo, estando do lado de fora, a bênção de Deus é sobre a vida dele. Não adianta que o inimigo pode fazer. Os irmãos ouviram o testemunho do Paulo Ederic aqui, uma das pessoas aqui que era muito envolvida no tráfico de drogas. Aquele menino disse que os bandidos quebraram uma perna dele, quebraram um braço e apontaram a arma para detonar, para matá-lo, mas não conseguiram matá-lo porque os tiros não saíram, porque a bênção de Deus, a mãe dele orava por ele. Oh, meus amados irmãos, que coisa maravilhosa servir a esse Deus. E o governador disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E ele disse, só tinha uma alternativa, não adiantava mandar policiais, que o controle já estava com os presos ali, não adiantava mandar uma multidão de policiais, porque se mandasse realmente aí havia o confronto e muita gente ia morrer. Ele disse que resolveu fazer uma coisa, foi lá no seu gabinete e dobrou o seu joelho e pediu a Deus, Deus me dá uma direção. E na mesma hora Deus falou com ele e disse, mande um pastor lá, mande um pastor. Mas como mandar um pastor? Mande um pastor. Oh, meus amados irmãos, a televisão essa semana estava falando sobre a queda dos muros de Jericó. Um químico, um físico, falando como pode os muros de Jericó, muros largos que passam um carro por cima, simplesmente com um toque de um chofar, de um chifre de carneiro ou de boi, aquele muro vinha abaixo. Mas sabe o que é? O poder de Deus, é a proteção, é a mão de Deus. Eu quero profetizar para você, a mão de Deus está sobre a tua cabeça, sobre a tua vida. Creia na promessa de Deus para você. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glorifique e exalte o nome de Jesus. E o governador disse, que dobrou o joelho, e o Espírito Santo falou nitidamente com ele, mande um policial lá, um pastor. E o pastor foi lá. E quando chegou lá, foi um pastor ali da Baixada Fluminense, entrou lá juntamente com a sua filha. O governador disse, vou mandar um helicóptero para te pegar. Pegou, chegou lá, colocou a menina, uma mulher no meio de um monte de homem, de presidiário, é muito perigoso. Mas entrou ali com a tomadinha, simplesmente, um radinho, conforme já falei para vocês algumas vezes aqui. Colocou ali na luz, ligou e começou a tocar. Deus não rejeita a oração é alimento. E ele ali começou a orar, os presos começaram a cantar, e o milagre, a glória de Deus desceu dentro daquele presídio. Irmãos, aonde a presença de Deus está, não existe contenda, não existe confusão, existe a graça de Deus. Levanta a mão para o céu, glorifica, porque a bênção de Deus é contigo. E simplesmente a menina, enquanto estava cantando, ele começou a orar, colocar a mão na cabeça do preso, o preso ia caindo, porque onde a presença de Deus está, existe poder, existe graça de Deus. A tua mão, se você olhar para ela, tem unção, tem a graça de Deus. Você coloca a mão sobre a cabeça de alguém e alguém é curado, porque você é bênção de Deus na vida de muita gente. E aqueles moços ali foram caindo. E ele orou por todos ali. Depois eles foram se libertando, ficaram todos em pé. E aquelas armas pesadas que estavam na mão deles, foi entregando ao pastor. E o pastor foi recebendo, e a menina cantando, glorificando o nome de Jesus. Levanta a tua mão para o céu, porque a Ele a glória. E nós glorificamos e exaltamos o nome de Jesus. Eu quero falar agora com você sobre o Congresso da Juventude das Assembleias de Deus em Barra Mansa, que esse ano está imperdível. Nós vamos ter aí conosco
o cantor Davi Sasser, que é uma bênção de Deus, ele que tem aí mais de 4 milhões de CDs vendidos em todo o Brasil, vai estar conosco no nosso congresso. Também teremos o Coral Resgate, que é outro ministério muito abençoado. Trazendo a palavra de Deus, nós vamos ter Flávia Veloso, que é uma bênção também. Vamos ter o nosso amigo irmão evangelista Leandro, direto do Rio de Janeiro. Irmão pastor Jailson de Oliveira também estará conosco. Eu tenho certeza que esse congresso vai ser impactante na sua vida. Vai acontecer nos dias 12, 13 e 14 de novembro, às 18 horas, todos os dias, na sede da nossa igreja, que fica na Avenida Domingos Mariano, número 720, no centro, ali em Barra Mansa, perto da Fábrica Bom Gosto. Então, não fique de fora desse congresso. São mais de 400 jovens que vão estar reunidos ali nesses 3 dias de louvor e adoração. Então você não fique de fora do Congresso da Juventude das Assembleias de Deus em Barra Mansa. Deus tem uma bênção para você nesses 3 dias. Nós vamos entrar agora no momento do testemunho. Eu estou aqui com o João Paulo, que é um membro novo aqui da nossa igreja. Ele também está aqui desde a época da inauguração da igreja. Ele quer muito contar um testemunho do que Deus fez na vida dele aqui na nossa igreja. Pode falar, João Paulo. Primeiramente, eu queria deixar um versículo para os irmãos que se encontra em João 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu entrei aqui na igreja, eu estava desabilitado, eu entrei de amuleto aqui na igreja, mas pela honra e glória do Senhor, o Senhor me libertou das amuletas e eu estou livre. Eu era um ex-dependente químico, mas hoje eu estou na presença do Senhor, pela honra e glória do Senhor. Eu queria agradecer ao pastor João, a missionária Jane por tudo, porque foi eles que abriram a porta para mim, abriram os braços para mim e me ajudaram muito aqui na igreja aqui. Eu queria agradecer os irmãos. Eu fui liberto por esse Jesus. Eu queria que você conhecesse esse Jesus mais. Estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes, o pastor João Evangelista quer orar por você. Fique com o pastor João agora, que tem uma oração para a sua vida, para abençoar a sua casa e a sua família. Até o próximo programa. Olá, meu irmão. Quero te agradecer por você ter participado conosco nesses minutos. Quero agradecer a sua audiência. Deus te abençoe. Realmente fiquei muito feliz. Espero que você ore por nós, divulgue esse trabalho para outras pessoas, para outros irmãos, na região dos Lagos, na Costa Verde aqui, no sul fluminense, na região serrana, onde nós temos uma audiência muito boa, em Campo dos Goitacazes, na região norte. Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Eu quero te dizer que Jesus te ama e Ele quer fazer um milagre na tua vida. Gostaria de orar por você neste momento. Queria que você se aproximasse do aparelho aí, da sua televisão, com fé. Tenha fé que Deus pode resolver o teu problema, resolver esta causa difícil, impossível. Fique sabendo, conforme eu preguei e disse, Deus é que tem que dar a última palavra e Ele vai te abençoar. Quero que você curve a cabeça, tenha fé, coloque a mão na televisão e o milagre de Deus vai chegar na tua vida agora, tá bom? Curve a cabeça. Deus Santo e Eterno, te louvo e te agradeço por essas pessoas que nos assistem. Te peço que a tua bênção, a tua misericórdia e a graça atinja essas pessoas. Na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos a vitória, a bênção, a paz, a saúde, a prosperidade de todas as coisas. Opere de forma maravilhosa, pois a tua palavra diz, Senhor, que as tuas bênçãos enriquecem e não traz nenhum tipo de sofrimento. Te louvo por tua multiforme graça e pela tua misericórdia. Te agradeço por esta pessoa, Senhor. Cure ela nesta hora. Resolva esse problema. Repreenda essa depressão. Pai, em tuas mãos eu entrego para que ela possa e ele possa ser um instrumento de bênção e de vitória na tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te agradeço desde agora e para sempre. Amém. Querido irmão, Deus te abençoe. Até o próximo programa. Espero que você ore e divulgue, tá bom? Nós esperamos vê-lo no próximo programa. Deus te abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor.